Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Já estamos na lição 11 e essa semana vamos estudar sobre duas mulheres, Ruth e Esther. Verso para memorizar está lá em Esther, capítulo 5, verso 2, que diz: Quando o rei viu a rainha Esther parado no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cedro. Nessa semana continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos finais, e dessa vez na história de duas mulheres, Ruth e Esther. Sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus. E vamos ver o que elas ensinam para nós. Domingo, fome na casa do pão. Aqui diz que os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe. 2, se ele ele existe, mas ele não tem poder para intervir quando as coisas ficam ruins. Ou terceiro, ele não se importa com o nosso sofrimento. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências ao contrário desses relatos. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas sem violar o nosso livre-arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história e nos guiando. E a história de Ruth é um grande exemplo desta verdade. E aqui está dizendo também na lição que o início da história de Noemi e de Ruth, ele é bastante irônico, porque a Bíblia diz para nós que houve fome em Belém. E Belém, esse nome significa casa do pão, Irônico faltar pão, faltar alimento na casa do pão. E a lição também traz para nós um paralelo com o Éden. Quando Deus criou todas as coisas perfeitas, não nos faltava nada. E com a entrada do pecado no mundo, também veio a escassez, as dificuldades, os problemas. Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. E nossa vida se tornou uma fonte de sofrimento. Mas a terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso acabará. Segunda, Boaz e Ruth. Noemi pediu que seu nome fosse trocado para Mara, que significa amarga. Noemi, ela quando sai de Belém, ela perde seu marido e seus 2 filhos, ficando apenas com as suas noras e uma delas que a acompanha, que é Ruth. Ela queria trocar o seu nome por causa da amargura da sua vida. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. E é isso que Noemi também vai descobrir, que Deus não havia se esquecido dela. Noemi, ela não poderia tomar posse da terra do seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família de seu marido. Ela espera então que Ruth possa se casar com um parente próximo, ter filho desse parente, para que possa resgatar a sua terra como herança. Mas a descoberta de que Boaz não era simplesmente um homem bondoso, mas ele era um parente, foi a melhor notícia. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais, mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco, com base em um detalhe técnico. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito. Deus nos vê e, apesar de nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Assim como aconteceu com Ruth, Boaz se apaixonou por ela, mesmo ela naquelas circunstâncias, Ele o redimiu. E assim também Deus, quando olha para a sua igreja, para a sua noiva, ainda com toda a nossa pobreza moral e espiritual, Deus nos quer como sua noiva. Terça, Boaz, o resgatador. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Porém, existia aí um probleminha. Um parente mais próximo tinha o direito, de redimir antes de Boaz. E sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também nos reivindica, que é quem? Satanás, por causa do pecado. Mas
Você sabe o final dessa história? Boaz foi ao portão de Belém, a cidade que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciãos se reuniram e uma sandália, que é o símbolo de propriedade, foi trocada. E ali então ele teve o direito de redimir Ruth. Os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo de cena de juízo e reflete o que é descrito em Daniel. Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo, estudamos na lição passada. Mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. Boaz também ali pagou o preço para redimi-la, assim como Cristo pagou o maior preço de todos para redimir a sua igreja, a sua noiva, né? Vamos para a quarta-feira agora? Agora outra história, vamos para a história da rainha Esther, Amã e Satanás. Na história de Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, vemos paralelos, né, com Amã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás. Ele leva o Senhor até um ponto muito alto, mostrando todos os reinos do mundo e queria que Jesus o adorasse. Jesus é o nosso parente resgatador e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto. E aqui volta novamente para a história de Amã, dizendo o seguinte: Amã percebeu que Mordecai, que era um homem que fazia parte do povo escolhido de Deus e parente ali de Esther, não se submeteria e nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Amã queria ser adorado. Assim, Amã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Deus, todos os judeus, inclusive Mordecai. Satanás reivindica este mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmentem suas reivindicações de supremacia completa. Assim como a história de Amã, ele queria ser adorado, Satanás queria adoração e ele reivindica os direitos depois do pecado neste mundo. Mas louvado seja Deus que assim como houve salvação para o povo de Deus através da rainha Esther, houve também remissão para Ruth e Noemi. Nós também fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quinta-feira, para um tempo como este. Alguns cristãos têm a tendência de se concentrar nos aspectos mais sombrios da profecia. Tempos difíceis estão por vir e o estudo das profecias pode girar em torno do medo, destacando dificuldade ao invés da resolução. Destacando também, né, ali o medo que muitas pessoas têm quando nós falamos a respeito do Apocalipse, no final dos tempos. A primeira coisa que a pessoa pensa é em destruição, em juízo, e isso pode trazer uma conotação negativa quando nós não mostramos a salvação, a resolução desses problemas através de Cristo Jesus. Temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião. E então nos mostra as consequências, mas ele sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise e o tempo de angústia, cheias de medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa da libertação também é. A história de Esther também apresenta uma bela rainha desempenhando um papel central na drama, né? E Deus a usa para salvar seu povo. Ela teve coragem, ousadia ali, entrou na presença do rei, então o seu povo foi salvo, ela foi usada por Deus. Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico da história. À medida que os 1260 dias se aproximavam do fim, Deus tirou sua noiva do esconderijo para levar sua mensagem final de misericórdia ao mundo através das 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para um momento como este. Esther descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei e seu povo foi finalmente libertado. Não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da terra. O rei está ao nosso lado e o povo de Deus também será libertado, né? Melhor do que saber que o rei está do nosso lado, que o Criador, que o Redentor está conosco, não devemos temer a nada. É claro, ficarmos apercebidos para não sermos enganados, mas não temerosos, porque o Senhor nos guiará ao final dessa história. Quando ele ascendeu ao céu, ele disse que deixaria um outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Devemos crer, devemos permanecer fiéis, sabendo que o nosso futuro há uma grande esperança, né? Existe ali, então, um futuro brilhante, como falamos em outras lições passadas. O mundo pode estar em decadência, mas o nosso futuro é brilhante, a esperança. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Te agradecemos por mais 2 histórias bíblicas maravilhosas, aonde nos mostram que o Senhor é o nosso resgatador, o Senhor nos redime e o Senhor é o Rei que está ao nosso lado. Nós não perderemos batalha se o Senhor estiver conosco. E a batalha final, já sabemos pela Bíblia, está ganha, Senhor. E nós queremos estar ao seu lado, o lado vencedor, para subir nas nuvens do céu junto com o grande Rei, o Rei que vai reinar pela eternidade. Nos ajuda e continua, Senhor, guiando os nossos passos, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você, que essas 2 histórias possam abençoar a sua vida, abrir o seu entendimento para que você creia que Deus está ao seu lado. Até a próxima lição, se Deus quiser.